Olá pessoal, aqui é o Márcio Okabe e mais uma vez uma aula sobre o livro Reinventando as Organizações. Eu venho fazendo vários vídeos e hoje eu vou falar sobre as organizações laranja. E por acaso eu estou aqui com a minha camiseta laranja do Origami.club. Então vamos lá. Gente, as organizações laranjas, elas são a maioria no mundo capitalista atual. Então você tem aqui exemplos como Walmart, Nike, Coca-Cola. São empresas que o foco é no resultado, é um foco na eficiência e no resultado. Então aqui a parte de inovação é um grande avanço que ela trouxe. Então, organizações laranjas estão orientadas para processos e para projetos. E tem uma questão da responsabilização muito grande. As maiores partes da organização precisam ter espaços para manobrar e precisam ser empoderadas e receber confiança para pensar e executar. A resposta vem da forma de gestão por objetivos. Então aqui a gente começa a ver a empresa como um foco muito grande na eficiência. As pessoas são motivadas por sucesso material. Então é uma coisa bem natural aí nas organizações laranjas. Vamos ver aqui, ó. Outra parte aqui bacana. Isso aqui eu acho muito legal. Eu trabalhei, pessoal, na Telefônica em 2004. Um período que eu trabalhei 1 ano e pouco, eu implantei uma intranet na Telefônica. Foi muito bacana aquele período, de muito aprendizado, mas para quem é empreendedor é um desafio ficar mais de 1 ano na Telefônica, que é uma organização bem nesse foco laranja. E eu lembro de planilhas de orçamento. E eu falava, gente, como que vocês conseguem fazer isso? Porque eu via que tinha muita coisa que as pessoas colocavam, mas não tinham noção se aquilo ia dar certo. E olha só, vou ler agora uma frase aqui, que ele fala desse dilema, que quem está na base mais embaixo não quer colocar metas tão arrojadas para poder conseguir atingir as metas e superar as metas. E quem está na gestão quer puxar as metas para cima sem saber se aquilo realmente é factível. Então vamos lá a frase. Em vez de discussões francas sobre o que é possível ou não, as pessoas trocam planilhas com previsões fictícias regidas pelo medo de não atingir os números. Durante esse processo, a previsão de orçamento falha em entregar um dos seus principais objetivos: fazer com que as pessoas se sintam responsáveis e motivadas pelo seu trabalho. É o famoso tiro pela culatra. Meritocracia. Então, a organização laranja, ela valoriza muito essa questão da hierarquia, da meritocracia para você subir na escala da pirâmide. Para o laranja meritocrático, deu origem às práticas modernas de recursos humanos, seu arsenal de processos práticas que incluem previsões de performance, sistemas de incentivo, planejamento de recursos, gestão de talentos. Então aqui foi quando a área de recursos humanos ficou mais forte, ficou mais importante. Olha, a parte de máscaras sociais é muito legal. Em lugar disso, as pessoas tendem a vestir uma máscara social, em lugar do âmbar. O estágio anterior era um estágio que as pessoas já estavam acostumadas à sua posição na hierarquia e elas se acostumavam com isso. Na laranja você quer sempre crescer, você quer sempre subir. E para isso, a racionalidade é valorizada acima de qualquer outra coisa. Emoções, dúvidas e sonhos são bem mais preservados por trás de uma máscara para que não sejamos vulneráveis. Isso é a organização laranja e a metáfora é organização como máquina. Seres humanos são recursos que devem ser cuidadosamente alinhados ao organograma, muito como engrenagens de uma máquina. E aí quando essa engrenagem não funciona bem, ele fala que aí começa a ter processos de team building. Então, vamos lá, seguindo aqui. Dentre os modelos que a gente já estudou, o impulsivo vermelho clama por líderes predatórios. O conformista âmbar por autoritarismo paternalista. E no laranja valoriza a racionalidade sem paixão. E é cautelosa quando emoções, questões sobre significado e propósito parecem estar fora do lugar. Então, quer dizer, propósito e valores não combinam muito com organizações laranja.
Mas como isso está sendo valorizado nos dias de hoje, é muito comum uma organização laranja pregar valores, propósito, mas isso ser, como o próprio livro fala aqui em alguns momentos, da boca para fora. E um tema que ela chama aqui muito interessante é loucuras por inovação, a busca contínua, incessante por inovação. E agora eu vou ler um parágrafo que é muito interessante. Nós atingimos um estágio em que frequentemente buscamos o crescimento pelo crescimento, uma condição que em termos médicos poderia ser chamada tecnicamente de câncer. Olha que interessante, pessoal. O que é que a gente está vivendo com essa corona crise? O mundo parou, diminuiu a poluição, diminuiu muitas coisas que eram ruins desse crescimento que aqui no livro chama de câncer. Vale uma boa reflexão aí para a gente nesses tempos modernos, tempos de corona crise. E aqui fala naturalmente que o sucesso é medido em termos de dinheiro e reconhecimento. Mas uma coisa importante, as pessoas começam a ter uma sensação de vazio na vida. E aqui uma frase do Viktor Frankl. O Viktor Frankl escreveu um livro chamado Um Sentido para a Vida. Ele foi prisioneiro no campus de Auschwitz na guerra, e ele conseguiu criar um sentido para a vida dele e acabou criando um processo de terapia chamado logoterapia. Mas vamos à frase dele aqui. Cada vez mais as pessoas têm os meios para sobreviver, mas nenhum sentido pelo qual viver. Viktor Frankl, muito bom, né? Gente, esse é o paradigma do laranja, que é a maioria das organizações hoje. Fica uma reflexão para você. Dentro de nós a gente tem todos não. A gente pode misturar, então você precisa ter esse movimento laranja, realizar, porque precisa ter resultado. Mas a busca por propósito, é isso que a gente vai ver agora. Vem do paradigma pluralista verde. O pluralista verde é bem consciente das sombras do laranja. Sobre as pessoas, a sociedade, a obsessão da materialidade, desigualdade social, a perda da comunidade. Então ela tem consciência. E aqui um exemplo. No final do século XVIII, início do século XIX, um pequeno grupo de pessoas começou a se movimentar para lutar contra a escravidão. Então, naquela época era uma loucura, ainda existia, era muito normal. Então, aí começou a se movimentar. Então, teve os direitos das mulheres, a separação entre igreja e Estado, liberdade religiosa, democracia, tudo isso vem desse movimento, desse paradigma pluralista verde. O que mais aqui? E enquanto o laranja é predominantemente nos negócios e na política, o verde é muito presente no pensamento acadêmico pós-modernista, nas organizações sem fins lucrativos, entre trabalhadores sociais e ativistas comunitários. Então é muito comum mesmo você ver ONGs, elas claramente têm esse perfil mais verde. Ativismo é um perfil mais de ativismo. E a gente pode ver uma organização que eu admiro muito, que é Amigos do Bem, que começaram levando cestas básicas para o Nordeste, e eles se tornaram uma das maiores ONGs do Brasil e fazem um trabalho fenomenal lá no Nordeste. Então as ONGs, elas têm esse paradigma do verde. O estágio verde é um paradigma poderoso para quebrar estruturas antigas, mas geralmente menos efetivo em formular alternativas práticas. Então isso também é um desafio do ativismo, né? A gente muitas vezes consegue quebrar o modelo, mas precisa ter um outro modelo que venha depois. A perspectiva pluralista verde é desconfortável em relação ao poder e à hierarquia. Alcançar consenso entre grandes grupos de pessoas é inerentemente difícil. Esse é um dos desafios. Quer consenso, mas é um grande desafio conseguir fazer isso. Então aqui fala, acho que fala dos sindicatos aqui, que eu não lembro direito. Mas fala dos sindicatos que têm querer ter igualdade, mas é muito complicado conseguir atingir. Então no final, em grupos muito grandes como sindicatos, você acaba não conseguindo ter esse modelo, acaba ficando no modelo hierárquico.
Mas vamos lá. Qual foi um dos avanços do Verde? Foi o empoderamento da pessoa. As pessoas se sentiram mais empoderadas, porque como você precisa seguir seu propósito, seu valor, você tem mais liberdade e empoderamento. Por exemplo, na Southwest Airlines, que é uma empresa de aviação dos Estados Unidos, eles são famosos por empoderar a busca de soluções criativas para os problemas dos passageiros, coisa que outras organizações da linha de companhia aérea são muito rígidas nas regras. E os líderes verdes não devem ser somente pessoas que resolvem problemas sem nenhuma paixão, como acontece no laranja. Eles devem ser líderes servidores, escutando seus subordinados e empoderando e motivando e desenvolvendo. Então aqui algumas dicas, né? Como é que as pessoas conseguem avaliar se esses líderes são servidores? Eles, candidatos à posição de gestão, eles são selecionados para avaliar se eles conseguem liderar com humildade. E aqui tem alguns casos que empresas inovadoras, cargos de gerência e gestão, eles são selecionados pelos próprios subordinados, ou seja, as pessoas que eles vão liderar são as pessoas que fazem o processo seletivo. Isso caracteriza organizações verdes. E é uma cultura, outro avanço do pluralismo verde é a cultura orientada por valores e propósito inspirador. Cultura forte e compartilhada. Nas organizações verdes, quando a liderança genuinamente atua a partir dos valores compartilhados, você encontra culturas incrivelmente vibrantes nas quais os funcionários se sentem apreciados e empoderados para contribuir. Então, outro avanço da Verde é a perspectiva de múltiplos stakeholders. Organizações verdes trabalham com fornecedores em países em desenvolvimento para melhorar as condições de trabalho local e evitar trabalho infantil. Então, eles se preocupam com isso, em ter a cadeia de fornecedores também dentro do mesmo valor do paradigma do pluralismo verde. E qual é a grande metáfora? Se na laranja era máquina, nas organizações verdes são a partir da família. Então, os funcionários são a mesma família. Então, aqui é o paradigma do verde. E aqui chegamos já no final desse início de leitura. Espero que vocês estejam gostando, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, compartilhar os vídeos e busquem na playlist, que eu criei uma playlist só para esse livro. Então, o que ele fala? Quando ele coloca no gráfico, ele percebe que isso é uma exponencial. Então, que as mudanças estão acontecendo cada vez mais rápido. E aqui ele coloca para vocês, acho que no final do vídeo eu sempre coloco várias fotos, tá? Então eu vou ler aqui porque é minha colinha. Então, resumindo, organizações vermelhas, a metáfora é a alcateia o avanço foi divisão do trabalho e autoridade de comando. Organizações âmbares é o conformismo âmbar, Forças Armadas é a metáfora, e aqui você tem Igreja Católica, Forças Armadas, maioria das agências do governo e sistema de escolas públicas. Está nesse modelo. E qual foi a evolução? Papéis formais e processos. Já nas laranjas, o que a gente tem? Organização como máquina. E qual foi a inovação? Quais foram os principais avanços? Inovação, responsabilização e meritocracia. Companhias multinacionais e escolas particulares. Olha que interessante. E organizações verdes, a metáfora da família. E qual foi o avanço? Empoderamento cultural, cultura direcionada por valores, modelo de stakeholders. Organizações direcionadas pela cultura. Aí aqui ele deu alguns exemplos de americano, que é a companhia Southwest Airlines, mas eu acho que aqui no Brasil a gente pode lembrar de algumas organizações, né? Por exemplo, o Instituto Ayrton Senna, as ONGs, as grandes ONGs. O Brasil tem ONGs fenomenais. Eu admiro muito do Ayrton Senna porque é de educação. Então, chegamos aqui a mais um capítulo, livro Reinventando as Organizações. E pessoal, tem muita novidade porque agora estou juntando umas pessoas, afinal de contas não é autogestão? Então a gente está com umas ideias muito legais de formar times
bem autogeridos naturalmente, e que a gente possa replicar as ideias, criar processos para levar esses times para as empresas, para a sua empresa, independente do porte dela, porque nesse momento de corona crise, o mais importante é a gente se reinventar. Não apenas reinventar as organizações, mas reinventar a família, reinventar você, reinventar as escolas. Eu lembro sempre que tem um vídeo que eu gravei, Reinventando as Escolas. Procura lá para vocês verem a minha opinião sobre isso. Mas parte de você, agora que está no home office, num ambiente sem o chefe controlando, que depende de você, você crescer, você ser mais fluente no mundo digital e você cumprir. Então, esse livro vale a pena comprar ou vale a pena assistir essas aulas aqui, e a gente vai formar turmas, não só do Reinventando as Organizações, mas existem várias outras metodologias muito legais. E a gente está, quando eu falo a gente, é porque eu não quero falar eu, porque quando é a gente, é um grupo. Então, o grande desafio é esse, começar a falar no nós. A gente está formando um grupo muito legal para levar isso para as empresas, e eu acho que esse momento de crise é um período de grandes oportunidades. Então, se você quiser vir com a gente, vai ser um prazer. Um abraço e até o próximo vídeo.